Buenas, torcedor santista! Muito bom dia para vocês. Bora para mais um vídeo aqui do canal A Voz do Santos, o canal que pretende dar voz ao torcedor do Peixão. Muito bem. Vou contar para vocês aqui brevemente sobre a minha história com o Santos, né? Tudo se dá início ali com o título paulista de 1984, quando o Santos foi campeão paulista em cima do Corinthians. Ali realmente eu me decidi por ser torcedor do Peixe, né? Obviamente, como eu creio que a maioria dos santistas é influenciado pelo próprio pai, né? E ali com aquele título começou a minha jornada de torcer para o Santos, né? A gente, quando é criança ali, a gente, né, gosta de bater aquela bolinha, cada um já torce para um time ali, e foi onde eu escolhi torcer para o Santos, né? Aí meu pai falava muito sobre o Pelé, sobre toda a história do Santos, os títulos, enfim. Aí então eu peguei aquela parte ali de meio da década de 80, depois desse título paulista, o Santos teve momentos ali, na verdade foi uma das piores fases assim que o Santos passou, sem ganhar absolutamente nada, já ia acumulando uma fila ali de alguns anos sem ganhar nada, né? E o tempo foi passando, entramos na década de 90. A década de 90 também para o Santos foi bem complicada, bem triste, na verdade, né? Porque a gente via todos os outros times ganhando títulos e o Santos não ganhava, né? O Santos teve times muito ruins ali durante a década de 90. Até que chegou 1995, né? Que o Santos teve aquele time que tinha o Giovani, tinha o Edinho no gol, tinha o Macedo, tinha o Camanducaia, mais um outro jogador ali que eu não vou lembrar agora. Afinal de contas já faz isso aí 30 anos, né? Para quem estava já torcendo pro Santos há 11 anos, quando chegou em 95, eu comecei a perceber ali que o Santos estava chegando onde eu nunca tinha visto ainda, então, até então, né? Que era aquele campeonato brasileiro em que o Santos chega até a semifinal, perde o primeiro jogo pro Fluminense no Maracanã por 4-1 e tem aquela virada histórica no Pacaembu de 5-2, né? Aquele jogo foi o mais marcante para mim. Eu creio que para a maioria dos santistas também, se for pegar especificamente aquele campeonato brasileiro de 95, o jogo da semifinal é o jogo que realmente marca o santista ali, né? Aquela questão dos jogadores não descerem pro vestiário durante o intervalo, a união ali do grupo, né? Em prol de um objetivo, e esse objetivo foi alcançado. Nesse jogo o Santos vence por 5-2 na volta. Atuação de gala do Giovani, gols muito importantes ali que foram determinantes para reverter um 4-1 que até então era inimaginável, né? Pacaembu lotado, apesar de que aquele dia o antigo tobogã do Pacaembu estava fechado, mas o restante do estádio tomado por torcedores do Santos, né? E aí, com essa passagem para a final, eu comecei a vislumbrar pela primeira vez assim com mais consciência, vamos dizer assim, né? Em 84 eu tinha 7 anos, tinha 8 anos, 7 para 8 anos de idade, então ali em 95 eu consegui ver com mais clareza as coisas, né? Pô, Santista, tal, tá chegando, tal, e vamos para a final contra o Botafogo, né? Aí o Santos me perde o primeiro jogo no Maracanã pro time do Túlio.
Túlio Maravilha. E na volta acontece aquela tragédia, né? Que na volta o que acontece? Pô, você reverteu um 4-1 na semifinal contra o Fluminense, para reverter um 2-1, tende-se a acontecer a mesma coisa, mesmo porque o time do Fluminense era melhor que o do Botafogo em 95. Time que inclusive tinha o Renato Portaluppi, né, que hoje é o treinador do Fluminense, ó, que curiosidade, né? Naquele jogo ele era centroavante do Fluminense. Então, enfim. E aí tem aquela palavrinha que causa urticária e arrepio em todo torcedor santista, que se chama-se Márcio Rezende de Freitas, né, que foi o árbitro da partida, que fez aquela lambança. Deu o gol que estava impedido pro Botafogo e não deu o gol do Camanducaia que estava legal pro Santos, né? Anulou o gol. E o Santos acabou perdendo o título pro Botafogo, né? Aquilo foi, pelo menos para mim particularmente como história pessoal, foi muito ruim, né? Eu chorei demais, aquilo foi revoltante, né? Ver uma atuação de um árbitro daquele jeito lá, como foi, né? Então, obviamente, né? Inclusive em entrevistas, acho que não tão recentes assim, ele mesmo admitiu que errou naquele jogo lá, né? Se um jogo daquele tivesse o VAR que tem hoje, por exemplo, o Santos seria campeão brasileiro já em 95. Bom, enfim, aí a gente continua na luta, né? Continua torcendo, porque o torcedor é assim, né? O torcedor ele não pode, ele não joga o pano assim e vai torcer para outro time, né? Continuamos aí durante essa década de 90, lutando ali, né? Assistindo, torcendo, ganha-se uma, perde-se outra, e daí os times não são tão bons assim quanto a gente gostaria que fossem, né? E aí vem a década dos anos 2000, onde ali já em 2002, eu me lembro muito bem que o Santos entra naquele campeonato, entra com o time para aquele ano. Eu ainda olhei assim e falei assim, nossa, cara, Robinho da base, velho. Pra quem nunca tinha visto nada, assim, de concreto, de título, de campeonato, de time forte, aquela coisa toda. Time forte pra título, tá? O time de 95, por exemplo, era maravilhoso, né? E acabou não ganhando, enfim. Aí eu ainda me lembro que eu olhei assim, nossa, mas quem que é Robinho, cara? Esse tal de Diego no meio aí, quem que são esses caras, velho? Os molecada da base e tudo, vai ser lamentável. E aí foi o ano que começamos aí no amistoso contra o Corinthians da Vila Belmiro, em que até o time do Corinthians era um timaço. Tinha Vampeta, tinha o Kleber na lateral, tinha um time muito bem treinado pelo Carlos Alberto Parreira e tinha jogadores muito bons, assim, que fizeram parte daquele elenco, enfim. E aí o Santos me ganha de 3-0 nesse amistoso. Então, aí já começa a se olhar, pô, amistoso e tal, não sei o quê. E entramos no Campeonato Paulista. Eu vou resumir bem o ano de 2002 assim, porque eu lembro de muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito longo aí vai ficar meio estranho, né? Mas em 2002 nós pegamos nós enfrentamos o Corinthians 5 vezes com esse time bom que o Corinthians tinha, né? Então foi aquele amistoso, 2 vezes no Campeonato Paulista, foi 2 vezes no Campeonato Paulista e foi 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Ou foi uma vez, acho que foi uma vez no Campeonato Paulista e 3 vezes no Brasileiro, porque teve um jogo durante a fase de classificação e depois teve mais os 2 jogos da final do Brasileiro. E o Santos nem sequer empatou o jogo contra o Corinthians. O Santos ganhou todas as 5 partidas do Corinthians. Eu não me lembro muito do Campeonato Paulista desse ano, mas do Brasileiro o Santista não esquece, né? Um campeonato que não era por pontos corridos, era um mata-mata. Classificavam-se 8, daí enfrentava o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim por diante. E o Santos classificou em último, classificou em oitavo. Ainda se classificou
por causa de uma combinação de resultados lá do jogo, acho que do Goiás ou do Curitiba, alguma coisa assim, mas classificou ali na Bacia das Almas, né? E aí o Santos classificado, entra-se numa fase em que o Santos vai deitando todo mundo que aparece, né? Aí que aparecem os meninos da Vila, né? Diego, Robinho, Fábio Costa no gol, um dos maiores goleiros que o Santos já teve, né? E o Santos começa vence o São Paulo nas duas partidas, na Vila e no Morumbi, a época, né? E daí depois vence o São Paulo foi na semifinal, se eu não me engano. Vence o Fluminense ou o Grêmio. Foi o Grêmio. O Santos tem um jogo de volta esplendoroso contra o Grêmio na Vila Belmiro, se classifica, depois vai, derruba o São Paulo na semifinal e chega até a final contra o Corinthians. Eu tô tentando pular algumas ideias que eu ainda tenho na minha cabeça, tá, pessoal? Só pra gente ter um resumo mesmo de como que é a minha história, né? E aí vem os dois jogos da final contra o Corinthians. Primeiro jogo, o Santos, os dois jogos estão marcados para o Morumbi. Os dois jogos com o estádio lotado, muita gente assistindo, e o Santos vence o primeiro jogo por 2-0. E daí tem aquele espetáculo no jogo de volta, né? Em que o Santos podia até perder por um gol de diferença, não poderia haver igualdade nos resultados, porque isso daria o título para o Corinthians, porque teve a melhor campanha, já que o Santos tinha se classificado por último, né? Então, assim, o Santos vencendo o jogo de ida por 2-0, ele poderia até perder o jogo de volta por um gol de diferença, né? E aí me volta aquela... Quando o Santos toma a virada 2-1 ali, no segundo tempo, saiu na frente ainda, né? Com o gol do Robinho de pênalti ali, do gol das pedaladas e tal. Quando o Corinthians vira no segundo tempo, veio aquele calafrio, aquele mal-estar, né? De pensar assim, pô, vai ser igual 2001 naquela semifinal do Campeonato Paulista, com o gol do Ricardinho no último minuto que o Corinthians tirou o Santos, né? Então tinha ali uma certa freguesia, vamos dizer assim. E aí tem o gol do Elano, né? No 2-2 ali, foi o descarrego. Eu falei assim, nossa, gente, parece que eu nem acredito direito que eu vou ver o Santos campeão, assim, campeão, né, brasileiro, né? Um título expressivo, um título nacional. Bom, enfim, e daí tem o gol do Léo também depois para coroar a virada, né? Pra dizer que empatou algum jogo contra o Corinthians, não empatou, nenhum. E aí o Santos é campeão brasileiro, né? Aquilo foi uma hora de gritar, 18 anos de fila, sem títulos, né? E aí ali os meninos da Vila mostraram por que são chamados meninos da Vila, né? E aí, com isso, a CBF para o ano de 2003, ela muda o formato do Campeonato Brasileiro porque soou meio injusto, né? O Santos ter se classificado em último e ter sido campeão em 2002. E aí, no ano seguinte, que é 2003, a CBF muda o formato, né? Que é o formato que está até hoje, que é pontos corridos. E, incrivelmente, se não fosse o Cruzeiro do Alex no ano 2003, o Santos teria sido campeão, porque ficou vice-campeão em 2003. Pontos corridos, né? Feito esse que conseguiu no ano seguinte, em 2004. Com pontos corridos ali, teve todo aquele episódio do sequestro do tamanho do Robinho e tal, não sei o que. O Santos jogou muitos jogos sem o Robinho. E foi campeão ali nas últimas rodadas. Na verdade, foi campeão na última rodada, né? Nas últimas rodadas, o Santos conseguiu criar um cenário que ele chegasse para o último jogo contra o Vasco, que esse jogo foi disputado no estádio do América de São José do Rio Preto. Estádio totalmente tomado, o Santos vence por 2-1 e sagra-se campeão brasileiro de 2004. Então aí a gente já começa, né? Poxa, Santos, pá, não sei o quê. É meu time, né? Meu time campeão, né? Uma coisa que o Santista não estava muito acostumado com isso. Aí, 2005, tem alguns campeonatos paulistas que o Santos vai bem, tem 2007 que o Santos ganha, e chegamos até 2010, né? Ainda ficou ali meio cambaleante, tinha Vanderlei Luxemburgo como treinador, mas o time não encaixava, ganhou um título só paulista e tal.
Aí chegamos em 2009 e 2010, que quando chega o Neymar. Né? O Neymar vem da base também e a gente olha, né? Já não olha com os mesmos olhos de antes, né? A gente fala, poxa vida, né? Eu tava falando do Robinho, cara, a hora que o Robinho virou e agora viu um tal de Neymar aí, né? Um magrelinho lá, carequinha. Um molecote ainda, né? Os seus 17, 16, 17 anos. E é aquela história, né? Ter um raio novo caindo na vila, né? E aí o Santos, para 2010, já começa com o Neymar ali despontando, se tornando aquilo que, pelo menos demonstrando para o torcedor aquilo que ele viria a ser no time, né? Vem ele, vem o Ganso também, que parece uma reedição da dupla Robinho e Diego, né? E o Santos ganha a Copa do Brasil em 2010. Que inclusive, curiosamente, esse time tinha o Neymar, o Ganso e o Robinho, né? O Robinho tinha voltado para o Santos, ele tinha jogado alguns anos fora do Brasil. E o Santos vence a Copa do Brasil em cima do Vitória, lá na Bahia. E aí chegamos em 2011, né, meus amigos? Torcedor do Santos é uma coisa que não esquece, é 2011, não tem nem como também, né? 2011 o Santos não faz um Campeonato Paulista tão bom assim, mas porque claramente já se desenhava ali um objetivo maior, que seria o título da Libertadores, já que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2010. E o que acontece na Libertadores de 2011 é algo assim inacreditável, né? A gente tava. O torcedor estava meio desacreditado do Santos na Libertadores, porque o Santos começa uma Libertadores muito mal, muito mal. Empatando jogos na Vila, perdendo jogos fora. Na fase de grupo se classifica ali na última rodada, ou penúltima rodada, eu acho, no Cerro Porteño. Um jogo que até o Neymar não joga, por exemplo. Tem aquele golaço do Danilo lá no Paraguai, no jogo contra o Cerro Porteño, que ele manda um chute lá a La Joaquim contra o Flamengo, né? Só que eu ainda estava mais longe, ele consegue acertar o ângulo do goleiro. E eu ainda me lembro uma coisa que marcou muito, foi um jogo na Vila Belmiro em que o Rafael estava recebendo muito xingamento do torcedor no Alambrado, questionando a classificação, vamos jogar, vamos ter raça, não sei o que lá. O Rafael chega o goleiro, né, do Santos, chega pro torcedor no Alambrado e ele grita com o torcedor, fala assim, nós vamos classificar, nós vamos classificar. E classificou, né? Classificou e depois teve aí nas fases eliminatórias o Santos foi avançando até chegar na final contra o Peñarol. Empata o primeiro jogo 0-0 no Uruguai. E daí tem o jogo de volta no Pacaembu, estádio totalmente lotado. Eu me lembro que eu estava em êxtase nesse dia, né? Porque com aquilo que a gente tinha visto até ali, o Santos perder aquele título seria muito trágico, né, pro torcedor. E o Santos vence a Libertadores, depois de 2012 chega até a semifinal, perde pro Corinthians, que o Corinthians acabou sendo campeão. O Corinthians tem um time muito bom também. O Santos perde a semifinal pro Corinthians. E daí temos aí em 2013, o Santos tem o tricampeonato paulista, né? 10, 11, 12, 13. Em 2011 eu disse que o Santos não fez um campeonato paulista muito bom, foi campeão em cima do Corinthians, pra variar. Só corrigindo a informação. Então, assim, isso deixou o torcedor muito mal acostumado, pelo menos pra mim. Porque daí, o que acontece? Uma régua que durante a década de 80, 90 ali, estava muito lá embaixo, ela sobe. Porque o Santos começa a ganhar muitos títulos, o Santos revela muitos jogadores, o Santos tem ali 2 raios caindo no mesmo lugar, que é Robinho e Neymar. Então a régua do Santista foi lá em cima. O torcedor do Santos começou a ficar muito mal acostumado. Falou assim, não, então agora nós precisamos... Qual que é o patamar que nós estamos pegando aí? Uma década de bons times, de títulos, e agora, né, a régua está lá em cima. Inclusive é por causa disso que hoje o torcedor ele se risca com jogadores medianos, né? Porque o Santista estava acostumado com aquele time, com aqueles times que o Santos montou que acabou ganhando títulos, né?
E aí nós temos ali, o Santos me fez o favor de ressuscitar um morto para o futebol brasileiro, que chama-se Palmeiras, quando perdeu aquele título da Copa do Brasil em 2015, porque daquele título para frente foi só tragédia contra o Palmeiras. Foi só derrota. Teve um jogo que o Santos ganhou no Allianz Parque, que foi um gol do Ricardo Oliveira, num dia muito chuvoso, se não me engano, um sábado à noite. E aquele jogo do Brasileiro de 2023 que o Santos ganha de virada na Arena Barueri. Tirando isso, foi só empate ou foi só derrota, porque daquele 2015 em diante, vinha um ano em que o Palmeiras tinha quase sido rebaixado em 2014, com a ajuda do Peixão, continuou, né? E por conta daquele gol do Thiago Ribeiro, o Palmeiras não caiu, se levantou e usou o Santos como escada para subir, para chegar até onde está hoje no Mundial de Clubes. Tá? Isso eu posso falar com propriedade, porque eu acompanhei toda a história. Então, assim, a gente tem se acostumado com esses times mais, né, vencedores, com bons jogadores, com bons treinadores. Embora o Santos tenha se tornado uma máquina de moer treinadores, né? E daí pra cá, 10 anos aí já se vai, o Santos começa a acumular más administrações na gestão de futebol, né? Dinheiro que some, presidente que sofre impeachment, daí entra o vice-presidente que depois vai preso, inclusive essas coisas que nem vale muito a pena deixar para fazer um vídeo só disso em outro momento. E aí o que acontece, né? Neymar vai embora, Ganso vai embora, se desmantela o time e o Santos começa a não ter mais o mesmo time, né? Não começa mais a ter aquela mesma poder proporcionar para o torcedor santista aquilo que vinha proporcionando, a questão de títulos, a questão de times bem montados, enfim. Então, nós chegamos até 2023, né? Que daí nós começamos, na verdade a queda de 2023 ela não começa em 2023, ela começa em 2021. Quando o Santos disputa a final da Libertadores e perde para quem? Para o Palmeiras, né? Então a gente viu uma escalada aí, né, de resultados ruins. E aí acontece isso. Então, assim, era uma coisa que já vinha se desenhando por um presidente chamado Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos, em todos os anos do clube, desde a sua fundação, em 1912. E essa má administração desse presidente tornou o Santos vulnerável em muitos aspectos ali, que a gente fala assim, nós vamos lutar para não cair no Campeonato Paulista, gente, chegando na última rodada, sabe? Então tudo isso de ruim que a gente vê, na cobertura da mídia jornalística do Santos, não tem exceção, não tem exceção para ninguém, tá? Todo mundo que tem essa não é uma negatividade, tem um certo pessimismo com relação ao time do Santos. Isso é uma coisa que vem sendo construída desde 2021, porque em 2021 o Santos quase cai no Paulista, em 2022 o Santos quase cai no Paulista, em 2023 o Santos quase cai no Paulista. E estava se namorando aí uma queda para o Campeonato Brasileiro que se concretiza no final de 2023. Aí a gente pensa assim, né? Muita coisa precisa dar errado para que outras coisas deem certo, né? Foi a esperança que o torcedor girou para 2023, 2024, com a vinda do Fábio Carille como treinador, a montagem do elenco. Curiosamente, embora a Série B tenha um nível de disputa física muito alto, a régua é muito baixa, né? Porque o Santos, com a maior folha salarial da Série B e com a menor pontuação da história dos campeões da Série B, conseguiu voltar para a Série A esse ano. E aí temos esse ano em que Neymar volta. Era algo que não era imaginável para o torcedor, né? E aí a gente chega até o cenário de hoje. Então, assim,
Inclusive, Fábio Sormani cravou ontem que Neymar renova o contrato do Santos essa semana, tá? Vamos acompanhar aí, tudo leva a crer que sim. Eu penso como opinião, minha opinião, que renova até o final desse ano, para que o ano que vem realmente ele possa estudar propostas de outros lugares para onde o pai dele foi viajar lá e conversar com outro pessoal. Então, gente, já tem 25 minutos de vídeo aí. E assim, a minha breve história, né? Um resumo de... É muito bom torcer pro Santos, gente. Vamos falar assim, né? Futebol é momento, né? A gente pega aí umas fases que o Santos ganhava tudo, os outros times não ganhavam nada, e hoje tá se vendo o inverso disso, né? A gente vê aí Flamengo voando, Palmeiras num bom momento também. E a fase deles, a nossa fase vai voltar, uma hora volta. Não pode chover o tempo todo, né? Como diz o ditado. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria muito que você deixasse no seu comentário qual que é a sua história com o peixe. Em breve, muito em breve, a gente vai conseguir fazer lives para poder discutir mais sobre esses assuntos, sobre todos os outros assuntos que envolvem o peixão, beleza? Se você gosta do nosso conteúdo, eu peço para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ative as notificações, que assim você vai receber todas as notificações nos seus aparelhos, nos seus dispositivos, tá bom, galera? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e fui!